Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, né, de macroeconomia pós-keynesiana. É a última aula deste ano, não seja a última aula do curso, tá? E também é a última aula da parte 2, tá? do nosso programa. A gente está terminando hoje, tá? A parte 2 do programa, tá? Então, que é mais ou menos metade do curso, né? Enfim. Okay? Então, a gente estamos bem, assim, no nosso cronograma de atividades, a gente está bem. Tá? Bom, eu vou fazer o meu compartilhamento de tela. Cadê aqui? Ah, compartilhar está aqui. Tela. Tá. Então, vamos lá. Bom, na aula passada, está todo mundo vendo? Sim. Ok. Então, na aula passada, a gente terminou a apresentação, né, do que seria o core, né, da teoria geral do emprego, do juro da moeda. Né? Agora vamos fazer uma síntese, tá, do modelo que o Keynes apresenta na teoria geral. Ele tem um modelo, tá? A gente vai chamar de modelo de Keynes, e na sequência a gente começar a falar sobre a neoclassização do pensamento do Keynes, que começa com o artigo do John Richard Hicks, Mr. Keynes and the Classics, publicado no Economic Journal, né? Depois nós vamos ter também o do Modigliani e do Pigou. Tá? Esses três artigos, Hicks, Modigliani e Pigou, vão, assim, ser os artigos fundamentais no sentido de absorver, né, parte das ideias que o Keynes apresenta na teoria geral no arcabouço ortodoxo. Tá? Bom, na teoria geral, a determinação do nível de renda e de emprego é feita de maneira sequencial, ou seja, o Keynes, como eu comentei para vocês logo no início das aulas, o Keynes ele adota um método de análise que é um método marshalliano, né? Que não é só uma questão de equilíbrio parcial, mas é uma coisa por vez. Né? Então, o Keynes não usa o método de equilíbrio geral walrasiano, que é o de determinação simultânea. Né? Então, no modelo do Keynes, a determinação do nível de renda de emprego é feita de forma sequencial, determinando-se uma variável endógena de cada vez, com base num método claramente marshalliano de equilíbrio parcial. Então, o esquema causal da teoria geral pode ser apresentado da seguinte forma. Então, nós temos aqui o nosso diagrama. A gente vai começar da esquerda para a direita. PPL significa preferência pela liquidez. Então, a preferência pela liquidez, junto com a política monetária, que na teoria geral, né, o Keynes supõe que o Banco Central fixa a quantidade de moeda, né? Então, o estado de preferência pela liquidez, junto com a política monetária, determina a taxa de juros, né, da economia. Né? Bom, a taxa de juros, junto com a eficiência marginal do capital, lembrando que a eficiência marginal do capital depende de duas outras variáveis, né? Depende do estado de expectativas de longo período e depende do preço de oferta do equipamento de capital. Né? O estado de expectativas de longo período vai determinar o fluxo de quase rendas esperadas, né, de um ativo de capital, e o fluxo de quase rendas esperadas, junto com o preço de oferta do equipamento de capital, determina a eficiência marginal do capital. Ponto em que a eficiência marginal do capital é igual à taxa de juros. Bom, o investimento é a demanda autônoma, ou seja, aquela que não depende do nível de atividade econômica, certo? O investimento, junto com a propensão a consumir, vão determinar a demanda efetiva, ou seja,
no modelo lá do capítulo 3, né, em que a gente está supondo que a demanda esperada é igual à realizada, a posição da curva de demanda agregada vai depender do nível de investimento. Tá? Então, quanto maior o nível de investimento, mais alta é a minha curva de demanda agregada, e, portanto, para uma dada curva de oferta agregada, maior vai ser o nível de emprego e, consequentemente, o nível de renda da economia. Ok até aqui? Ok. Então, esse é o modelo da teoria geral. Esse modelo, tal como eu estou apresentando aqui, está descrito em palavras no capítulo 18 da teoria geral. Né? Quer dizer, na aula passada a gente viu o capítulo 17, né? Com o modelo de taxa própria de juros. Agora, este modelinho, né? Nessa representação causal, é o que está no capítulo 18 da teoria geral, que, portanto, sistematiza as relações de causalidade, né, do modelo que o Keynes apresentou na teoria geral. Ok. Bom, nesse modelo, a taxa de juros é um fenômeno estritamente monetário, sendo independente dos planos de investimento de poupança. Né? Como a gente observa aqui no modelo, tá? no esquema, né, de causalidade, observem que a taxa de juros é determinada previamente ao investimento. Né? E também previamente à propensão a consumir ou poupar. Ok? Então, a taxa de juros é determinada no âmbito monetário do modelo e é prévia ao investimento. O investimento determina a poupança. Né? Então, a taxa de juros é determinada no mercado monetário pela interação entre a demanda de moeda e a oferta de moeda. O nível de emprego, por sua vez, é determinado no ponto de demanda efetiva, sendo independente das condições prevalecentes do mercado de trabalho. Isso a gente já tinha visto lá atrás, quando estávamos apresentando o modelo do capítulo do capítulo 3, né? E aí o que eu falei para vocês? Né? Que a função da curva de demanda de trabalho, né? ou do primeiro postulado da teoria clássica do emprego, né? Era simplesmente determinar o nível de salário real que era compatível com o nível de emprego que as empresas estavam dispostas a oferecer, dadas as suas expectativas de demanda. Né? E a função da curva de oferta de trabalho, por sua vez, qual era? Era dizer qual é o tamanho do desemprego, né? Do desemprego involuntário existente nessa economia. Então, a teoria de Keynes tem duas proposições muito fortes. A primeira, de que a taxa de juros é independente das decisões de investimento e de poupança, portanto, que é, portanto, uma teoria alternativa ao modelo clássico, modelo wixeliano, né? Para quem eu mencionei isso, né, ao longo das aulas, o modelo clássico, a teoria clássica da taxa de juros, ela diz que a taxa de juros é o preço que compatibiliza as decisões de investimento e poupança. Bom, na teoria geral, não. Na teoria geral, a taxa de juros é determinada antes, previamente, aos planos de investimento. E, por outro lado, o mercado de trabalho não tem nenhuma relevância na determinação do nível de emprego. A demanda de trabalho neoclássica, que é a curva de produtividade marginal do trabalho, sua única função é determinar o salário real da economia, uma vez que as empresas tenham decidido qual o nível de emprego que vão oferecer. E a curva de oferta de trabalho, ela simplesmente vai me dizer qual vai ser o tamanho do desemprego. Então, são duas proposições bastante fortes. E são, nesse sentido, totalmente contrárias, né, ao que a teoria ortodoxa prevalecente na época do Keynes tinha apresentado. Né? Ok. Então, em geral, prevalece... Terceira
terceira ponto a ser ressaltado é que, em geral, prevalece desemprego involuntário da força de trabalho. Haja visto que o número de pessoas dispostas a trabalhar ao salário de mercado é maior do que o número de empregos disponíveis. Isso não quer dizer que o pleno emprego seja impossível, né? Mas o que o Keynes vai dizer é que o pleno emprego é apenas uma das posições de equilíbrio possível do sistema, né? Todas as outras N menos uma são caracterizadas por desemprego involuntário da força de trabalho. Então, nestas três proposições está a essência, né, da teoria geral do emprego do juro da moeda de John Maynard Keynes. E isso constitui uma revolução no pensamento econômico, no sentido de que ia todo em contrário do que era defendido, né, pela teoria convencional nos anos 30 do século passado. Ok até aqui? Tudo bem? Sim. Sim, ok. Ok. Bom, aí vem o senhor John Richard Hicks, um artigo dele de 1937, chamado Mr. Keynes and the Classics. Ocorre uma mudança do método de análise. O modelo de Keynes passa a ser interpretado no contexto da análise do equilíbrio geral walrasiano. Eu já falei disso, mas vou chamar a atenção novamente sobre esse ponto. Na época que a teoria geral foi publicada, a obra de Walras era relativamente pouco conhecida. O Hicks, que estava, se não me engano, na London School of Economics, era um dos poucos economistas ingleses que estavam trabalhando com o equilíbrio geral walrasiano. E o Hicks vai escrever um livro em 1939, vai publicar um livro em 1939 chamado Value and Capital, Valor e Capital. Muitas das coisas que vocês estudaram em microeconomia, tá? Por exemplo, curva de indiferença, taxa marginal de substituição, efeito renda, efeito substituição, tudo isso que vocês aprenderem em micro, está lá no Hicks, no Valor e Capital. Tá? Bom, mas o que nos interessa aqui agora é o artigo de 37 do Hicks. Para Hicks, Keynes havia feito uma generalização indevida ao considerar que o estado de preferência pela liquidez é independente do nível de renda e de emprego. Essa hipótese só faz sentido no caso particular da armadilha da liquidez, pois apenas nesse caso é que a taxa de juros torna-se independente da demanda transacional de moeda, sendo determinada única e exclusivamente pela demanda especulativa. Então, o que o Hicks está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, o Keynes, no seu esquema causal, que a gente apresentou ainda há pouco, ele não levou em conta os efeitos de autoalimentação do sistema. Ou seja, ele tomou como dado o estado de preferência por liquidez, quando, na verdade, o estado de preferência por liquidez depende do nível de renda, que, por sua vez, depende do nível de emprego. Por quê? O nível de renda vai determinar a demanda transacional e a demanda precaucional de moeda. E, portanto, vai determinar a posição da curva de demanda de moeda no plano. Então, basicamente, o Hicks está dizendo o seguinte, olha, esse método sequencial do Keynes, ele não é um método adequado, porque ele deixa de levar em conta os efeitos de autoalimentação que existem dentro do sistema. Bom, se a gente levar em conta esses efeitos de autoalimentação, então é possível desenhar um caso geral, que é o caso do Hicks, que vai ser o modelo ISLM, e um caso particular, que é o caso do Keynes. Então, como é que seria o caso geral? O caso geral está aqui na esquerda. Nós temos duas equações apenas. Uma equação de equilíbrio do mercado monetário e uma equação de equilíbrio do mercado de bens. No equilíbrio do mercado monetário, a gente tem a oferta de moeda, que é uma constante exógena,
igual à demanda de moeda. A demanda de moeda, por sua vez, depende da taxa de juros, que é a demanda especulativa, e do nível de renda, que é a demanda transacional e a demanda precaucional. Bom, e o equilíbrio do mercado de bens, o investimento depende da taxa de juros, inversamente, né? E a poupança depende da renda. Esse é o que o Hicks chama de caso geral. Para o Hicks, aquele método sequencial de análise do Keynes só faz sentido se as equações forem independentes entre si. Ou seja, eu tenho que ter um modelo bloco recursivo. O que é o modelo bloco recursivo? O modelo bloco recursivo é aquele que é resolvido em partes, em sequência. Então, na verdade, no modelo do Keynes, a única diferença do caso geral para o caso particular é que no modelo do caso particular, que na interpretação do Hicks seria o modelo do Keynes, eu estou supondo que a demanda de moeda depende apenas da taxa de juros. Bom, se a demanda de moeda depende apenas da taxa de juros, então eu determino a taxa de juros na equação 1A, e uma vez determinada a taxa de juros na equação 1A, eu venho na equação 2A e determino o nível de renda de equilíbrio, que seria, então, aquele caso, né, sequencial que nós vimos anteriormente. Né? Ok. Então, no caso geral, a equação 1 define um locus de combinações entre o nível de renda e de taxa de juros para as quais o mercado monetário está em equilíbrio. Esse locus foi denominado por Hicks de curva LL. Mais tarde se tornaria a curva LM nos livros textos de macroeconomia. A equação 2, por sua vez, define o locus de combinações entre o nível de renda e de taxa de juros para as quais o investimento planejado é igual à poupança planejada, de forma que o mercado de bens se encontra em equilíbrio. Esse locus foi denominado de curva IS. IS vem de Investment Equal Savings. Tá? Ok. Então, nós temos aqui o sistema keynesiano completo. Né? A primeira equação é a equação de equilíbrio do mercado de bens. Aquilo que é produzido é demandado. Então, investimento é igual, a renda, né, ou PIB, é igual ao consumo mais investimento. Lembrando que o modelo do Keynes é um modelo de economia fechada. A equação 2 me dá a função consumo, em que o consumo é a função da renda e de uma série de outras variáveis que nós vimos, né, no capítulo 8 e no capítulo 9, variáveis subjetivas e variáveis objetivas. O investimento, por sua vez, na equação 3, depende do estado de expectativa de longo período, que é exógeno, né, e da taxa de juros. A demanda de moeda depende do nível de renda e de taxa de juros. E a oferta de moeda é uma constante exógena que reflete, então, a política monetária. Bom, Hicks, 37. Esse sistema de equações envolve a determinação simultânea de variáveis e, dessa forma, pode ser apresentado por intermédio de duas curvas. A curva IS, que é o equilíbrio do mercado de bens, e a curva LM, que é o equilíbrio no mercado monetário. Então, nós temos aqui o modelo de Keynes generalizado, né, na visão do Hicks. Né? Nós temos a curva IS, que representa o locus das combinações entre taxa de juros e renda para os quais o mercado de bens está em equilíbrio, e a curva LM, que representa o locus das combinações entre renda e taxa de juros para as quais o mercado monetário está em equilíbrio. O equilíbrio geral do sistema é determinado no ponto em que as duas curvas se interceptam, ou seja, aí eu tenho a taxa de juros de equilíbrio geral, I estrela, e o nível de renda de equilíbrio geral, Y estrela. Ok até aqui? Sim. Beleza. Bom, no caso geral, continua o Hicks, ficaria clara a interdependência entre os lados monetário e real da economia, uma vez que as curvas IS e LM determinam em conjunto o nível de renda da economia. Então, aquele sistema, de determinações sequenciais agora é um modelo
interdependente em que o lado monetário afeta o lado real e o lado real afeta o lado monetário. Nesse contexto, deve-se ressaltar que a taxa de juros é determinada tanto por fatores monetários, preferência por liquidez e política monetária, como por fatores reais, investimento e poupança. Dessa forma, tanto a teoria da preferência pela liquidez do Keynes, como a teoria dos fundos emprestáveis de natureza wixeliana, seriam teorias de caráter parcial a respeito da determinação da taxa de juros. E o nível de renda de equilíbrio pode ser alterado tanto por mudanças na política fiscal, as quais deslocam a curva IS no plano, como por mudanças na política monetária, as quais deslocam a curva LN no plano. Ambas as políticas são eficazes sobre o nível de renda de emprego. Bom, isso que o Hicks está apresentando, que mais tarde vai ser chamado de síntese neoclássica, foi vamos dizer assim, o mainstream economics, né, até a década de 70 do século passado. Mainstream economics era isso, o modelo ISLN, que ainda continua sendo ensinado, né, nos cursos de graduação em economia, embora já, né, com algumas modificações, até porque hoje em dia, né, não faz muito sentido você trabalhar com a hipótese de oferta de moeda exógena, mas o modelo ISLN ainda é, né, nos cursos de graduação em economia, né, o carro-chefe, né? Quer dizer, quando você quer falar de macro de curto prazo, você usa uma. Bom, para Hicks, o caso particular de Keynes, ou seja, aquele que ele está analisando na teoria, no capítulo 18 da teoria geral, estabelecia que a taxa de juros é determinada exclusivamente por fatores monetários. Segundo, que a política monetária não teria eficácia como instrumento de controle da demanda agregada, cabendo à política fiscal o papel de instrumento de política para a promoção do pleno emprego. Bom, esses resultados, segundo Hicks, só seriam válidos no caso em que a economia está operando com um nível de taxa de juros tão baixo que a demanda por moeda torna-se infinitamente elástica a esse nível de taxa de juros. Isso ocorre porque a níveis muito baixos de taxa de juros, o rendimento nominal dos títulos é inferior ao prêmio de liquidez da moeda, de forma que a estratégia racional por parte dos wealth holders é alocar toda a sua riqueza em moeda. Então, nós temos aí o que seria o caso particular do Keynes, segundo o Hicks. E, no fundo, o que o Hicks está dizendo é que a teoria do Keynes se baseia, atenção para isso aqui, se baseia na hipótese de armadilha da liquidez. E durante muito tempo, muitos economistas juraram de pé junto, né, que a teoria keynesiana se baseia na hipótese de armadilha da liquidez. Tá? Agora, se a gente for no capítulo 15 da teoria geral, na edição que eu tenho, que é a edição da Macmillan Cambridge University Press, página 207, né? Keynes diz o seguinte: There is the possibility, for the reasons discussed above, that after the rate of interest has fallen to a certain level, liquidity preference may become virtually absolute, in the sense that almost everyone prefers cash to holding a debt which yields so low a rate of interest. In this event, the monetary authority would have lost effective control over the rate of interest. Agora, atenção. But whilst this limiting case might become practically important in future, I know of no example of it in interto. Vocês traduzindo para o português, embora eu possa, esse caso limite possa se tornar importante do ponto de vista prático no futuro, eu não conheço nenhum exemplo do mesmo. Dito com todas as palavras. Nós vimos na aula passada a conceito de taxa de juros segura. Mas a taxa de juros segura não é armadilha de liquidez. Tá?
Quer dizer, de fato, há uma taxa exógena na teoria geral. E aqui eu acho que é o... Quer dizer, inclusive, quem se interessar sobre o assunto, eu acho que é um tema muito interessante, até como tese de doutorado, etc. Mas, assim, a maneira pela qual o Keynes apresenta a teoria da preferência pela liquidez na teoria geral está truncada. Né? Isso eu já mencionei para vocês ao longo das aulas. Por quê? Nos capítulos 13 e 15, ele agrega todos os ativos financeiros em apenas dois, moeda e títulos, supõe que a oferta de moeda é exógena, né? E que só tem uma única taxa de juros, que é dada no ponto de intersecção entre a demanda e a oferta de moeda. Bom, aí, dado isso, realmente o Hicks tem uma certa razão, no sentido de, bom, mas a posição da curva de demanda de moeda depende do nível de renda, quer dizer, se o nível de renda aumentar, aumenta, dada a oferta de moeda, vai aumentar a taxa de juros. Então, quer dizer, para que nessas condições eu tenha uma taxa de juros estritamente monetária, eu tenho que supor que a demanda de moeda é infinitamente elástica. Ou seja, eu tenho que supor, né, que a curva LM tem uma parte flat, horizontal, né, que basicamente é resultado da armadilha de liquidez. Mas a gente viu que a discussão do Keynes é muito mais sofisticada que isso. Quer dizer, no fundo, há uma confusão sobre, na apresentação da determinação da taxa de juros, uma confusão entre taxa de juros de curto prazo e taxa de juros de longo prazo. A gente viu que no capítulo 15 o Keynes, ele aparentemente viola a hipótese que ele estava adotando, né, de ofertas de moeda exógena, e diz, não, o Banco Central determina a taxa de juros de curto prazo. Né? Mas a taxa de juros de longo prazo, essa depende das convenções que os agentes econômicos formulam. E aí pode ser mais difícil para o Banco Central, né, alterar a taxa de juros de longo prazo. Então, existe uma taxa exógena, uma taxa de juros exógena na teoria geral, tá, que é determinada por razões de convenção. Na verdade, esse é o tema da lista 2. Tá? Que, no fundo, eu li a matéria hoje do Valor Econômico, que é uma matéria muito interessante, dizendo que os analistas de mercado estão avaliando que ocorreu um aumento da taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira de 3% para 5%, devido ao maior risco fiscal que advém, enfim, do rompimento do teto de gastos, enfim, aquela lenga-lenga toda que vocês já estão acostumados a escutar. Né? No entanto, eles mesmos admitem que a taxa de juros de equilíbrio é uma variável não observável. Né? Tipo assim, um unicórnio. Né? Você diz, unicórnios existem. Como é que você prova que ele não existe? Você não prova, né? Na verdade, uma hipótese para ser científica, usando o método, né, do Karl Popper, quer dizer, a hipótese ela tem que ser capaz, você deve ser capaz de falseá-la. Quer dizer, eu simplesmente digo, um unicórnio existe? Bom, como é que eu sei que um unicórnio não existe? Não, você não sabe, não tem como. Você pode dizer, não, é que eles são invisíveis. Imagina, aí o unicórnio invisível fica difícil, né? Você não tem como provar que existe, ou que não existe unicórnio. Impossível provar. Né? Bom, mas então, isso significa que o unicórnio existe? Não, significa apenas que a hipótese ela não é científica. Né? Bom, então você tem uma variável com uma variável não observável, que é a taxa de equilíbrio. Né? E aí? Como é que você determina essa variável? Bom, é a discussão do Keynes sobre convenção. Quer dizer, no final das contas, o que na matéria se chama de taxa de juros de equilíbrio, na verdade, é a convenção prevalecente no mercado financeiro a respeito do valor de longo prazo da taxa real de juros no país. Esse é o ponto. Como essa convenção é formada é outra história, quer dizer, tem aspectos sociológicos embutidos,
Por isso que é importante vocês lerem o artigo que eu deixei no site hoje. Tá? Tem aspectos sociológicos, antropológicos. Quer dizer, esse pessoal do mercado financeiro, eles vivem meio que numa espécie de comunidade fechada, né? Em que um troca figurinha com o outro. Mal comparando, é o que acontece nos grupos de WhatsApp bolsonaristas. Mal comparando. Né? O que acontece numa comunidade fechada? Ou seja, uma comunidade que não recebe influências de fora dela. Né? Você acaba criando verdades autorreferenciadas. Né? Então, em que as pessoas reforçam mutuamente suas crenças. Então, como o pessoal do mercado financeiro só conversa com o pessoal do mercado financeiro, né? Então, eles acabam reforçando mutuamente a posição dos outros, que é o contrário do que acontece na comunidade científica. Né? Na comunidade científica, como é uma comunidade que é aberta não só ao debate, né? Mas como também influências externas, né? Então, o que acaba acontecendo é que é mais difícil que você tenha verdades autorreferenciadas. Né? Mas, no caso dos mercados financeiros, não. E, particularmente, no caso do mercado financeiro brasileiro. A gente está falando de muito poucas pessoas. Né? O exemplo, que eu já dei na aula passada, foi o telefonema do Roberto Campos para o André Esteves. O que, no fundo, o Roberto Campos perguntou? Ele não perguntou qual é a sua opinião sobre a taxa de juros Selic em 2%? Qual foi a resposta do André Esteves? Ele não disse, não, porque olha só, meu departamento aqui de pesquisa tem um modelo econométrico super desenvolvido que a gente mostrou por A mais B que a taxa de juros não pode ser mantida em 2%. O que ele falou? Não foi nada disso que ele falou. Ele falou outra coisa. Ele falou, cara, eu acho que o Brasil não está preparado para uma taxa de juros tão baixa. Eu acho. Foi a resposta. O que é isso? Uma convenção, uma crença. O que o André Esteves falou para o presidente do Banco Central foi a sua crença, que obviamente é compartilhada por outros agentes do mercado financeiro, dado que é uma comunidade pequena e fechada. É assim que se cria uma convenção. Ok? Professor, Oi. o senhor poderia repetir, quando você falou isso poderia ser objeto de uma tese de doutorado, o que seria especificamente? Eu não peguei direito. Você está falando da taxa de juros segundo... Só um instantinho aqui, que eu recebi aqui uma mensagem. O Mercadante está no BNDES. Foi confirmado. Confirmado. Bom, eu só quero saber como é que eu saio daqui da... Olha só, então vamos lá, Olivan. O que eu acho que seria o objeto de uma tese de doutorado? Né? Vamos lá, recapitulando aqui. Aparentemente, o Keynes tem duas teorias de determinação da taxa de juros, na teoria geral. Certo? Tem uma que aparece no capítulo 13, logo, né? Que é o seguinte: taxa de juros é o preço que equaliza a demanda e oferta de moeda. Ponto. Então, eu derivo uma curva de demanda de moeda, né? Devido ao motivo de especulação, ela tem inclinação negativa, ou seja, a demanda de moeda é sensível a variações da taxa de juros, né? E tem uma curva de oferta de moeda que é determinada pelo Banco Central. E a taxa de juros é determinada no ponto em que essas duas curvas se interceptam. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, que está mais no meio do capítulo 15, meio para o final, é uma teoria de convenções. Ou seja, a taxa de juros é um fenômeno convencional. É determinado pela convenção prevalecente no mercado
a respeito de qual é o valor de longo prazo da taxa de juros. São duas teorias distintas. Ok? E não está claro como é que essas duas teorias casam. Nesse artigo de 2013, né, que eu escrevi com André Modenese, Rui Modenese e Norberto, eu tentei dar uma primeira explicação. O que eu disse? Demanda e oferta de moeda determina a taxa de juros de curto prazo. Na verdade, o que eu suponho ali é que o Banco Central determina a taxa de juros de curto prazo, então a oferta de moeda é infinitamente elástica, horizontal, né? E a demanda de moeda, então, vai determinar qual vai ser a quantidade de moeda existente no sistema. Mas isso é taxa de juros de curto prazo. A de longo prazo depende da convenção. Né? Então, é isso. Agora, precisaria desenvolver melhor isso, sabe? Eu acho que isso dá uma tese. Né? Ok, Olivan? Ok. Tá. Alguém tem mais alguma... Tudo bem, Cleiton? Beleza, mestre, compreendido aqui. Professor, esse seu artigo de 2013 está lá na bibliografia do curso? Se não tiver, pode colocar, mas ele está no site. Ok, obrigado. Tá que eu nem sempre lembro de todos. Eu já li muita coisa e vou lembrando. Tá? Mas ele está lá. Tá? Eu botei hoje ele lá no site, junto com a matéria do valor econômico e essa lista 2. Essa lista 2 é para vocês realmente pensarem nessa coisa da convenção. Tá? Quer dizer, e aí, senhor Ivan, mais uma coisa para a tese, para quem quiser fazer isso. Como é que você compatibiliza essa noção de uma taxa de juros determinada de maneira convencional com a própria teoria da preferência por liquidez? Porque o que acontece? Se a taxa de juros é determinada por uma convenção, então ela é exógena e aparentemente a preferência por liquidez não afeta muito. Né? Então, assim, eu acho que tem coisa para desenvolver aí. Né? Nessa parte da teoria geral que não está, do meu ponto de vista, adequadamente resolvida. Tá? Quer dizer, como eu disse, tem duas teorias da taxa de juros. Tem uma teoria que diz que a taxa de juros é determinada pela igualdade entre demanda e oferta de moeda, e tem outra teoria que diz que a taxa de juros é um fenômeno convencional. São duas teorias diferentes. A minha solução preliminar foi dizer o seguinte, olha, na verdade, não é que são duas teorias diferentes, é que elas estão determinando taxas de juros diferentes. Você tem uma teoria para taxa de juros de curto prazo e uma teoria para taxa de juros de longo prazo. Tá? Bom, ok. Mas o senhor está dizendo, então, que essa sua tese também não está lhe convencendo, que essa distinção não é que eu não esteja me convencendo, é que eu não tive tempo de elaborar mais, entendeu? Eu acho que precisa ser mais refinada. Melhor fundamentada, então. Isso, exatamente. Eu só dei uma primeira... Mas, assim, eu acho que dá para explorar mais, entendeu? Desenvolver melhor, etc. E... Enfim. Ok? Né? Ok. Vamos voltar aqui, então, à nossa tela. Então, essa é a visão que o Hicks tem sobre a teoria do Keynes, que a teoria do Keynes estaria baseada na armadilha de liquidez. Como nós vimos, não é o caso. Né? Quer dizer, de fato, há uma referência a uma taxa de juros exógena, na teoria geral, mas não é por causa de armadilha de liquidez, é porque o Keynes está supondo que a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa de juros que importa para o investimento, é determinada por uma convenção. A convenção é uma crença compartilhada.
Okay? E a taxa de juros de curto prazo é ok, oferta e demanda de moeda, e o Keynes supôs que a oferta de moeda é exógena, mas, como eu disse, aquilo foi uma maneira de simplificar a sua análise, né? E para chamar a atenção de que a diferença da teoria dele com respeito à teoria ortodoxa não se referia à elasticidade da oferta de moeda, mas sim à natureza que a moeda desempenha no sistema econômico. E aí, Olivan, mais um ponto, que eu acho que esse aí precisa realmente desenvolver bem. Tá? Como é que você compatibiliza essa noção, né, de que a diferença entre a teoria da preferência por liquidez e a teoria quantitativa da moeda está não na elasticidade da oferta de moeda, mas na natureza da moeda e o papel da moeda no sistema econômico, com uma teoria de determinação da taxa de juros com base em convenções? Isso, para mim, ainda não está claro. Tá? Isso, para mim, não está claro. E eu acho que para ninguém. Tá? O Marc Lavoie meio que tentou fazer uma síntese disso, né? Naquele livro dele de 2014, Post-Keynesian Economics, ele tentou fazer uma síntese de você tem o Banco Central determina a taxa de juros de curto prazo, e aí você tem um modelo de alocação de portfólio que determina a taxa de juros de longo prazo. Mas aí não tem convenção. Né? Ele assume, não, realmente tem duas taxas de juros, a taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros de curto prazo é determinada pelo Banco Central, né? Com base nos seus objetivos de política monetária, e a taxa de juros de longo prazo é determinada por uma alocação de portfólio entre os diferentes ativos. Mas aí não tem convenção. Enfim, gente, eu estou aqui dando uma ideia do que seria uma bonita tese de doutorado. Né? Eu acho que é uma tese interessante. De fato, há um problema específico, bem definido, né? Que, do meu ponto de vista, precisa ser melhor desenvolvido. Ok? Bom, nesse modelo aqui, esse modelo que seria a visão que o Hicks tem do modelo Keynes, apenas a política fiscal pode ser usada para estimular o nível de atividade econômica. A política monetária é ineficaz. Nós vimos na aula passada, quando a gente discutiu o conceito de taxa de juros segura, né, que, de fato, o Banco Central, em certas situações, pode ser incapaz de alterar a taxa de juros. Mas não é por causa mais de liquidez. Né? É por causa da força da convenção. Quer dizer, na verdade, para o Banco Central mudar a taxa de juros, ele tem que ser capaz de mudar a convenção prevalecente sobre o valor da taxa de juros. Bom, mas, segundo essa interpretação do Hicks, né, de que no modelo do Keynes eu só teria a política fiscal como instrumento para estimular a demanda, que é a gênese do chamado fiscalismo, né? Que tem algumas relações com a Modern Money Theory, né? Que de modern não tem nada. Né? Quer dizer, uma das proposições da teoria monetária moderna é de que a administração de demanda agregada fica a cargo exclusivamente da política fiscal. Porque eles acham que a taxa de juros tem que ser fixada em 0% ao ano. Né? Mas aí outras a gente vai ver. Eu pedi para o João Pedro, que é meu aluno do mestrado, ele está fazendo uma tese, uma dissertação, desculpe, sobre a NNT, para dar uma aula aqui no nosso curso. Aí vai ficar claro para o ano que vem, mas ele vai dar uma aula sobre NNT. Né? Bom, continuando aqui com o Hicks. Além disso, a taxa de juros torna-se independente das decisões de poupança e investimento, sendo assim um fenômeno estritamente
aqui, ó, equação 1A, caso particular. É um caso particular da equação 1. Por que um caso particular? Porque na equação 1, a demanda de moeda depende da taxa de juros e do nível de renda. Na equação 1A, ela só depende da taxa de juros. É óbvio que a equação 1 é um caso mais geral do que a equação 1A. Ok. Logo, o modelo de Keynes é, na verdade, um caso particular de um modelo mais geral, onde a taxa de juros é determinada tanto por variáveis monetárias como por variáveis reais, e onde tanto a política fiscal como a política monetária são instrumentos eficazes na promoção do pleno emprego. Okay? Bom, então esse foi o primeiro capítulo no processo de neoclassização do pensamento de Keynes, ou, como diria John Robinson, de uma maneira pouco menos educada, do processo de bastardização do pensamento de Keynes. O segundo passo, o segundo capítulo, vai ser o chamado efeito Pigou. Pigou, que foi o mestre do Keynes e que virou saco de pancada do Keynes na teoria geral, escreve um artigo em 1943 chamado The Classical Stationary State. Bom, nesse artigo, o Pigou argumenta o seguinte, que o desemprego involuntário, atenção, o desemprego involuntário é incompatível com uma situação de equilíbrio. Então, ele está dizendo que o Keynes foi uma fraude. Por quê? A ideia fundamental da teoria geral era mostrar que o equilíbrio com o pleno emprego era apenas uma das possíveis situações de equilíbrio, né, onde todas as outras N-1 posições de equilíbrio são caracterizadas por desemprego involuntário da força de trabalho. O que o Pigou vai argumentar é que as outras N-1 posições não são posições de equilíbrio. Bom, e por que não são posições de equilíbrio? Um equilíbrio, uma posição de equilíbrio no sentido mais clássico, tradicional do termo, é uma posição que nada muda. Ou seja, que na física, né, o equilíbrio é entendido como uma situação na qual o conjunto de forças que está atuando sobre um determinado objeto se anula mutuamente e o objeto permanece parado indefinidamente, a não ser que alguma força exógena o mova da sua posição. Bom, no caso do mercado de trabalho, quando tem mais pessoas querendo trabalhar do que empregos disponíveis, que é a definição de desemprego involuntário, né, a concorrência entre os trabalhadores pelos empregos disponíveis irá fazer com que os salários nominais se reduzam. A redução dos salários nominais irá resultar, num ambiente competitivo, numa queda do nível de preço. Isso aí nós já tínhamos visto lá no capítulo 2, né, quando Keynes diz que os trabalhadores não são capazes de determinar o salário real. Lembram disso? Que era a crítica teoricamente fundamental ao segundo postulado da teoria clássica. Ele disse que os trabalhadores não são capazes de determinar o salário real. Por quê? Porque eles só controlam o salário nominal. Então, se eles aceitarem uma redução do salário nominal, vai ocorrer uma redução do nível de preços, exatamente proporcional, né? E o nível de salário real não vai se alterar. Ok? Bom, o que o Pigou está fazendo? Ele vai dizer o seguinte, olha, de fato, quando há uma redução do salário nominal, no ambiente competitivo, o nível de preço se reduz, mas a deflação de preços vai ter um efeito macroeconômico. Não é um efeito no mercado de trabalho, é um efeito macroeconômico. Ou seja, vai ocasionar um aumento do valor real dos saldos monetários detidos pelo público. Significa o seguinte, aquela moeda que você tem no bolso, né, ou que você guarda debaixo do colchão, ou que você guarda na corujinha, no porquinho, né? Eu aqui tenho uma corujinha para guardar as moedas, né? Mas tem gente que tem porquinho, né? É o porquinho para botar as moedinhas. Então, o que acontece? Se os preços começam a cair, entendeu? Então, o valor real das moedinhas que você tem no porquinho
ou das notas que você tem na carteira ou debaixo do colchão, né, aumenta. Então, você fica mais rico. Isso aumenta a sua riqueza real. Ora, o aumento da riqueza real irá, por sua vez, estimular os gastos de consumo, aumentando assim a demanda agregada. Esse processo vai continuar até que o pleno emprego seja restabelecido. Enquanto a economia estiver funcionando com desemprego involuntário, diz o Pigou, os salários vão cair, os preços vão cair, vai aumentar o valor real dos saldos monetários, isso vai estimular o consumo e, portanto, vai aumentar a demanda e, em algum momento, pode demorar 1000 anos, mas em algum momento, o pleno emprego vai ser restabelecido. Esse é o conhecido efeito liquidez real, Real Balance Effect em inglês, ou, mais simplesmente, efeito Pigou. O que esse efeito gera em termos de teoria? Ele garante a existência de um nível de preços estritamente positivo, para o qual a demanda agregada é igual ao produto de pleno emprego. Portanto, na ausência de rigidez nominal, a economia irá operar com pleno emprego da força de trabalho. E deu problema aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, de vez em quando está Sim. travando, professor, mas é pouco tempo. Sim, Pouco, sim. né? Dá para ouvir. Mas não está aparecendo imagem para mim. Agora sumiu. Não está aparecendo a tela? Na tela está aparecendo agora voltou. Aqui voltou, que eu tá no saí slide porque eu o tinha- efeito. Eu ouvi o que deu aquele blum, eu falei, opa, travou. Né? Professor, aproveitando que o senhor falou essa frase aí, que o equilíbrio retornaria mesmo que seja em 1000 anos, é verdade que Keynes falou, acho que tem até um pouco essa discussão, que no longo prazo estaremos todos mortos? Sim, ele falou, mas não foi em 36. Ele falou isso em 1923, quando ele escreveu The Tract on Monetary Reform. E as pessoas tiram a afirmação do Keynes do contexto. Quer dizer, quando ele escreveu o tratado sobre a reforma monetária, né, ele... Quer dizer, o Keynes faz esse comentário, né, no sentido mais prático, do tipo, olha, a teoria clássica supõe que se a gente não fizer nada, o mercado resolve. O problema é que ele resolve no longo prazo. No longo prazo estaremos todos mortos. O que o Keynes estava chamando a atenção é que aqueles mecanismos que se supunham mecanismos automáticos, né, para restabelecer o equilíbrio, na verdade, são mecanismos que não são rápidos, ou seja, que podem levar muito tempo. Isso é uma coisa que o Pigou reconhece. Né? Então, o que eu ia chamar a atenção agora, no próximo ponto. O resultado do efeito Pigou, ou seja, tem desemprego, isso leva à queda de salários, a queda de salários leva à queda de preços, a redução de preços gera um aumento dos saldos monetários, o aumento dos saldos monetários estimula o consumo, e aumentando o consumo aumenta a demanda, e aumentando a demanda cai o desemprego. Esse é um resultado que só é válido para o longo prazo. Porque os salários nominais são viscosos. O que é viscoso? Leva tempo para se reduzir face a uma situação de excesso de oferta no mercado de trabalho. Qual a razão da viscosidade dos salários? Nós vimos no capítulo 2 da Teoria Geral duas razões. A primeira, que está implícita, mas eu falei dela, é de que os salários são determinados, são fixados por intermédio de contratos. Então, durante todo o prazo de vigência do contrato de trabalho, o salário nominal está fixo. Agora, a segunda razão, né, que foi a crítica teoricamente não fundamental do Keynes ao segundo postulado da teoria clássica do emprego, é de que os trabalhadores resistem à redução de salário nominal, mas não à redução de salário real. Por quê? Porque uma redução do salário nominal pode significar uma redução
do salário nominal relativo. Né? Então, devido a essa aparente ilusão monetária dos trabalhadores, né? Então, os salários nominais, eles não se ajustam instantaneamente a uma situação de excesso de oferta no mercado de trabalho. Né? Isso significa que leva tempo por efeito PIGU operar. Né? Além disso, tem outro aspecto que é o seguinte: quão grande é o efeito PIGU? Quer dizer, o efeito PIGU, ele atua sobre uma base muito pequena. Por quê? Qual é a moeda, qual é o conceito de moeda que a gente está levando em conta quando nós falamos do efeito riqueza? Bom, o efeito riqueza é um aumento da riqueza real do setor privado, né? Ou seja, para que haja esse efeito, né, a deflação de preços tem que produzir um aumento da riqueza real do setor privado. Bom, a moeda, no sentido mais estrito do termo, ela é constituída pela base monetária, né, e pelos depósitos à vista. Ou seja, melhor dizendo, é constituída pelo papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista. Bom, os depósitos à vista são um ativo para os seus possuidores, mas um passivo para os bancos. Os bancos fazem parte do setor privado. Então, quando o nível de preços cai, o valor real dos depósitos à vista aumenta. Mas isso aumenta os ativos das famílias e aumenta o passivo dos bancos comerciais. Se eu tenho um aumento simultâneo de ativos e passivos, isso significa que o efeito líquido sobre a riqueza real do setor privado é zero. Então, temos que excluir os depósitos à vista da base de operação do efeito PIGU. O que é que sobra? Sobram as moedinhas e as notas de papel. Que hoje em dia é uma pentelésimo do dinheiro em circulação. Quer dizer, a gente anda aqui no Brasil. Na Europa um pouco menos. Na Europa você tem um uso mais intenso de moedas de papel e, inclusive, de moedas metálicas. Aqui no Brasil, a gente agora já praticamente parou de usar moedas. Eu fui, como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma corujinha, né? Aí teve um domingo, né? Antes de ir para a missa, que eu falei, poxa, tem tanta moeda aqui, vou dar na igreja, né? Aí abri a corujinha, só de moedas de R$1, eu tinha R$60. Aí eu peguei, botei as moedas de R$1 num saco e entreguei na igreja. Né? Ainda tem aqui as moedas de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. Não sei nem quanto tem, mas deve ter bastante. Né? Bom, e tem as notas em papel. Então, o efeito liquidez real, ou efeito PIGU, ele atua exclusivamente sobre o papel moeda em poder do público, que é uma fração pequena do estoque de moeda. Bom, portanto, significa que a base de operação do efeito liquidez real é pequena. Então, nós temos dois problemas com o efeito liquidez real. Primeiro, os salários nominais são viscosos, então leva tempo, né, para o sistema operar, e, além disso, ele opera sobre uma base muito pequena. Então, o que significa? Bom, do ponto de vista prático, significa que o efeito liquidez real não serve para nada. Ou seja, se você for contar com o efeito liquidez real para resolver, né? Ou seja, se você for contar com a deflação de preços e salários para resolver o problema de desemprego, no longo prazo estaremos todos mortos. Porque ele vai ser muito baixo, né? E o Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, ele fez um cálculo, né? Não foi muito preciso, mas, enfim, um cálculo de quantos anos levaria para a economia
norte-americana se recuperar da Grande Depressão de 1929 por intermédio do efeito liquidez real. O Stiglitz calculou que levaria 300 anos. Ok? Ou seja, estariam quase todos os americanos mortos. Não, todos os da época da Grande Depressão, com certeza. Todos que viveram na época. Eles, os filhos deles, os netos deles. Bom, mas o que o efeito liquidez real faz é gerar uma curva de demanda agregada. Agora é a demanda agregada dos livros-texto, não é a demanda agregada do Keynes. Lembrem-se que eu disse logo no início do curso que tinha uma diferença muito importante, tá, entre a curva de demanda agregada do capítulo 3 da teoria geral e a curva de demanda agregada dos manuais de macroeconomia. A curva de demanda agregada nos manuais de macroeconomia é o locus das combinações entre o nível geral de preços e o nível de atividade econômica para os quais o mercado de bens está em equilíbrio, ou seja, as empresas estão produzindo exatamente aquilo que vendem. E a inclinação é negativa devido ao efeito liquidez real, ou seja, na medida que o nível de preços cai, eu tenho aumento da parcela da oferta de moeda que se constitui num direito do setor privado contra o governo, né? É o chamado outside money. Outside money é aquele que é produzido fora do sistema da economia privada. Que, aliás, diga-se mais uma vez, de passagem, aproveitando, a teoria monetária moderna é uma teoria sobre o outside money, não sobre o inside money. E o inside money é o importante. O que é o inside money? São os depósitos à vista, que são produzidos, nós vamos ver isso na terceira parte do curso. O outside money o inside money, melhor dizendo, é produzido quando os bancos concedem empréstimos. Então, o depósito à vista, ele é um ativo para as famílias e um passivo para os bancos. Então, quando o valor real dos depósitos à vista aumenta, você aumentou o ativo das famílias e aumentou o passivo dos bancos. Então, a riqueza real do setor privado não se alterou. A única coisa que se altera é o valor real do outside money, ou seja, aquela fração da oferta de moeda que se constitui num direito do setor privado contra o governo, que são as notas e as moedinhas. É isso que gera essa curva de demanda agregada negativamente inclinada, de tal maneira que existe um nível de preços P' positivo, para o qual a demanda agregada é igual ao produto de pleno emprego. É nisso que os liberais apostam para dizer que o mercado se autorregula. É nisso. É isso que eles apostam. Essa é a base da sua crença de que o mercado se autorregula. É o efeito liquidez real, o efeito Pigou. Como o papel aceita qualquer coisa, você desenha uma curva de demanda agregada negativamente inclinada. Aí você diz, olha, se os preços forem flexíveis, então no longo prazo, né, eu tenho pleno emprego, não preciso da intervenção do governo. Tem. Se você acredita no efeito liquidez real, se você acredita em unicórnios, né, se você acredita em mula sem cabeça, né, em cloroquina, realmente. Ok? Professor, aproveitando que você falou o senhor é sempre crítico à nova teoria monetária. O senhor conhece esse livro aqui, do O Mito do Déficit, dessa economista americana? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É que quando eu estou com a... Stephanie Kelton. Ela é uma das grandes expoentes da Modern Money Theory. Eu não cheguei a ler esse... Mas isso aí é mais coisa de divulgação. Se você quer saber mesmo os fundamentos da Modern Money Theory, você tem que ler o livro do Randall Wray, tá?
The Modern Money Theory. Deixa eu ver. Não está aqui, que eu emprestei para o João Pedro. Né? Eu estou tentando traduzir ele aqui. Não. Ok, pessoal, até aqui? Vou ver aqui o chat. Okay. Preciso escrever no chat aqui. Ah, tá. O Felipe diz: tudo bem, minha internet está lenta, mas estou conseguindo acompanhar. Maravilha. Beleza. Bom, vamos continuar aqui na apresentação dos slides. Bom, a partir de todas essas considerações, nós vamos definir o chamado compromisso clássico keynesiano. Compromisso vem da palavra em inglês, compromise. Né? Bom, como é que é esse compromisso clássico keynesiano? Bom, a argumentação de Pigou, no artigo de 1943, restabeleceu a validade teórica das proposições clássicas para o longo prazo. Dessa forma, os economistas keynesianos deveriam reconhecer que Keynes havia fracassado em estabelecer, entre aspas, uma revolução na forma pela qual o mundo vê os problemas econômicos. Por outro lado, os economistas clássicos deveriam reconhecer que os mecanismos de ajuste das economias capitalistas são extremamente lentos, de tal maneira que a política econômica pode e deve ser usada para manter a economia funcionando o mais próximo possível do pleno emprego. Isso explica uma pessoa como o economista norte-americano já falecido Paul Anthony Samuelson. O Paul Samuelson, ele era um keynesiano na política econômica, ele fez parte, inclusive, do conselho do Council of Economic Advisors do presidente John Kennedy, né? E ele era um neoclássico na teoria, ou seja, defendia que no longo prazo, defendia a microeconomia neoclássica, né? Que no longo prazo, sistema de preços, equilíbrio, etc., etc., e por aí vai. Né? Bom, então você estabelece assim, um compromisso entre clássicos e keynesianos. Em termos de teoria pura, seriam válidos os pressupostos clássicos, mas em termos de política econômica, seriam válidos os pressupostos keynesianos. Essa solução de compromisso é a base fundamental da síntese neoclássica. Quer dizer, essa palavra síntese, ela significa que você está assim, mesclando duas ideias, ou mais duas, que são antagônicas. Na verdade, ela vem essa ideia síntese vem da filosofia hegeliana, do Hegel. Tese, antítese, síntese. Então, se a gente pegar a filosofia hegeliana, a gente pode pensar que a tese é a teoria clássica, a antitese é a teoria keynesiana, e a síntese, que nasce do confronto entre a tese e a antitese, né, é a síntese neoclássica. Que diz, não, olha, realmente, no longo prazo, os mecanismos de mercado funcionam, etc., 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 mas, do ponto de vista prático, né, a gente tem que reconhecer que tem uma série de imperfeições do mundo real, né, que tornam desejável a intervenção do Estado, né, para obter os resultados econômicos desejados. Isso é a síntese neoclássica. Né? Então, isso explica... Parece falar assim, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Não. É assim, fica assim, você fica com... No final das contas, você cria uma espécie de ciência esquizofrênica. Por quê? Porque na academia você tem que se portar de acordo com um certo conjunto de crenças. Enquanto que na vida prática você faz outra coisa. Okay? Quer dizer, a macroeconomia seria uma espécie de disciplina aplicada, né? Ou de economia aplicada. Ou seja, está lidando com o mundo real.
E a micro, neoclássica, equilíbrio geral, etc., está lidando lá com o mundo abstrato, etc., etc. Mas, no fundo, você criou essa dicotomia entre a academia e a política econômica. Parece que Ou melhor, entre também... a teoria pura e a teoria aplicada. A teoria pura é a teoria clássica. A teoria aplicada é a teoria keynesiana. É isso. É uma forma de se manter os pressupostos clássicos vigentes ainda, né? Sim, você continua rezando para isso, mas você reconhece que é só no longo prazo. Ok? Isso tem a ver... Eu vi um economista que soltou a seguinte frase, que acho que tem um pouco a ver com o que o senhor está apresentando agora. E o liberalismo econômico, ele só existe na academia, só em universidade. Acho que foi o Jabor, aquele economista do Rio de Janeiro. O Jabor não é economista, né? O Jabor é geógrafo. Essa é a primeira observação. É aquele que é especialista em economia da China? Estão falando da mesma pessoa? Sim, é aquele que é ele mesmo. especialista na China. Ah, tá. Isso, ele é geógrafo, então não sabia que Ele é ele não era. geógrafo, não é Eu não economista. sabia que ele não era economista. Não, ele não é economista. Tá? Ok. E se você me permite mais um comentário, se nós observarmos hoje como atuam até os países que são ditos liberais, na prática todos eles têm uma prática keynesiana, né? O governo americano dá subsídio, o governo americano dá... É que não existe, veja bem, não existe isso de mercado livre. Isso não existe. Tá? Se é intervenção keynesiana ou não, aí a gente tem que ver, porque intervenção keynesiana, política keynesiana é política de administração de demanda agregada. Tá? Então, por exemplo, tem a teoria clássica do desenvolvimento econômico e o estruturalismo latino-americano, quer dizer, eram intervenções do Estado no lado da oferta. Tá? Uhum. Então, não é a política keynesiana clássica. A política keynesiana clássica é anticíclica. Né? Tem políticas de desenvolvimento econômico, claro, tem o lado da demanda, mas que é muito mais o lado da oferta. Tá? Agora, o que sim é importante ressaltar, que não existe isso de livre mercado puro. Não existe. Nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Isso é uma ficção, uma narrativa ideológica. Ok. Bom. Desemprego involuntário como um problema de desequilíbrio. Aí tem um terceiro artigo, que é o do Patinkin, de 48, né? Chama Price Flexibility and Full Employment. Esse artigo, então, assim, esses três artigos que eu estou mencionando para vocês, né, o Hicks 37, Pigou 43 e o Patinkin 48, formam o core da síntese neoclássica. Né? Bom, para Patinkin 48, o desemprego involuntário de Keynes seria um problema de desequilíbrio. Haja vista que Pigou já havia demonstrado a impossibilidade lógica de existência de equilíbrio com desemprego num contexto de preços e salários flexíveis. Então, o Patinkin está dizendo o seguinte, olha, gente, equilíbrio com desemprego é impossível. É uma contradição em termos. Tá? Se você tem desemprego, você não tem equilíbrio. É isso que o Patinkin está dizendo. Se você tem desemprego, você não tem equilíbrio. Por quê? Porque se você tem desemprego, você tem excesso de oferta no mercado de trabalho. O excesso de oferta no mercado de trabalho vai levar à deflação de preços e salários. Isso vai produzir, isso vai ter impacto na demanda, né? E, portanto, o sistema não vai ficar em equilíbrio. Né? Além disso, Pigou mostrou que existe um nível de preço, P estrela, estritamente positivo, que garante que a demanda agregada é igual à oferta de pleno emprego. Bom. No entanto, Patinkin faz uma observação interessante. Ele distingue entre a análise estática do Pigou de uma análise dinâmica. O que é análise estática? Foi o que o Pigou fez. Ele
ele analisou se a existência, atenção, o Pigou analisou o problema da existência de um nível de preços estritamente positivo para o qual a economia se encontra em equilíbrio com pleno emprego. Uma vez demonstrada a existência desse nível de preços, estritamente positivo, então a questão do equilíbrio com desemprego está descartada. No longo prazo. Lógico, no curto prazo, com rigidez de preços, você pode ter um equilíbrio com desemprego, mas é um equilíbrio de curto prazo. Bom, no entanto, o Patinkin, nesse artigo de 48, diz o seguinte, olha, mas tem um outro problema, uma outra questão que o Pigou não tratou, que é o problema dinâmico. O problema dinâmico é um problema de análise da estabilidade do equilíbrio, não o problema da existência do equilíbrio. Assim, mesmo que seja possível demonstrar a existência de um nível de preços positivo para o qual a demanda agregada e a oferta agregada se igualam ao nível de renda de pleno emprego, resta ainda demonstrar a estabilidade dessa posição. Ou seja, o que é demonstrar estabilidade? É mostrar-se que, se a economia for deslocada da posição de equilíbrio com pleno emprego, se ela vai retornar a ele por intermédio dos mecanismos automáticos de mercado. Bom, aí é que o Patinkin vai dizer que não. E a análise que ele faz está baseada no capítulo 19 da teoria geral, que, como eu tinha dito para vocês, né, até o capítulo 18, o Keynes supõe que os salários nominais estão fixos. Por quê? Porque eles são negociados no início do período de produção. Então, durante o período de vigência dos contratos de trabalho, né, os salários nominais estão fixos, porque eles não podem ser alterados, porque não se altera contratos uma vez assinados. No entanto, os salários podem mudar entre períodos de produção, de um período para outro, em função, por exemplo, tá, da existência de desemprego. Embora o Keynes achasse, né, que ele diz isso lá no capítulo 2, que os trabalhadores resistem a uma redução do salário nominal, eventualmente a situação de desemprego pode ser tão forte, o desemprego pode ser tão profundo, né, que os trabalhadores não têm outra alternativa senão aceitar salários nominais mais baixos. Bom, se e quando isso ocorrer, se inicia uma deflação de preços e salários. Agora, essa deflação de preços e salários vai criar expectativas de novas reduções de preços e salários no futuro. Ou seja, se os preços e salários estão caindo hoje, é razoável supor que os agentes vão esperar novas reduções no futuro. Bom, se eu espero que os preços vão estar mais baixos amanhã do que hoje, qual é a minha atitude racional do ponto de vista microeconômico? A minha atitude racional do ponto de vista microeconômico é postergar as minhas decisões de gasto. Então, o consumo, ao invés de cair, ao invés de aumentar, ele vai cair, porque eu estou esperando preços mais baixos no futuro. Bom, só que isso gera uma redução adicional da demanda agregada e do nível de emprego. Dessa forma, se a ocorrência de desemprego involuntário da força de trabalho induzir um processo de deflação de preços e salários nominais, a resultante vai ser um ciclo vicioso de deflação de preços, queda da demanda agregada, aumento do desemprego, nova deflação de preços. E aí eu fiz um modelinho, né, um modelinho macrodinâmico básico, tá, em tempo discreto. A primeira equação é uma equação da curva S, em que a renda no período T é igual ao componente autônomo da demanda, a barra, menos alfa, que é a sensibilidade da demanda à variação da taxa real de juros, onde a taxa real de juros é definida por intermédio da identidade Fisher, né, como sendo a taxa nominal de juros menos a expectativa de inflação. Ok? Bem simples. Eu introduzi uma regra de Taylor, né, para a taxa de juros, dizendo que a taxa de juros no tempo T é igual a uma taxa de juros convencional, I barra,
mais beta, que multiplica a diferença entre a inflação do período anterior e a meta de inflação, π barra. Então, o Banco Central aqui está operando no regime de metas de inflação. Eu tenho uma meta de inflação π barra, pode ser, por exemplo, 5% ao ano. E aqui, o que essa equação está me dizendo é o seguinte, que o Banco Central aumenta a taxa de juros relativamente à sua taxa de juros de referência se, no período anterior, a inflação foi maior do que a meta. Tá? É uma regra de fixação da taxa de juros, ou seja, o Banco Central aumenta a taxa de juros toda vez que a inflação for maior do que a meta, ele reduz a taxa de juros toda vez que a inflação for menor do que a meta. Bom, a inflação é determinada por um mecanismo à la curva de Phillips. A inflação de hoje é igual à inflação esperada para hoje, mais o chamado hiato do produto, que é a diferença entre o produto efetivo e o nível de produção de pleno emprego. Então, se a economia estiver funcionando acima do pleno emprego, a inflação vai ser maior do que a inflação esperada. Se o produto for menor do que o de pleno emprego, a economia vai operar abaixo, a inflação corrente vai ser menor do que a inflação esperada. Por fim, eu estou supondo que as expectativas são adaptativas, ou seja, que a expectativa de inflação formada para o período T é exatamente igual à inflação do período anterior. Ok? Modelinho bem simples, né? Totalmente compatível com o manual de macroeconomia de graduação. Bom, aí eu vou fazer a calibragem do modelo. Né? Eu vou supor que o componente autônomo da demanda é de 97, que a meta de inflação é 6% por período, né? Que o alfa é 0,1, produto potencial é 100, não, desculpe, o I barra, que é a taxa de juros de equilíbrio, é 10%, nominal, tá? O produto potencial é 100, o alfa, que é a sensibilidade da demanda às variações da taxa real de juros, é 1,2, o beta, que é a sensibilidade da inflação ao hiato do produto, é 2, e que o gama é 0,01. Mas o beta não, o beta é a sensibilidade da taxa de juros, né? A divergência entre a inflação no período anterior e a meta de inflação. E o gama é a sensibilidade da inflação ao hiato do produto. Tá? Então, gama eu estou supondo 0,01. Bom, e aí, essa simulação que eu fiz aqui, vocês podem reproduzir no Excel, bonitinho. Eu estou supondo que a renda inicial é de 98. Ou seja, ela está 2%, a economia está funcionando 2% abaixo do pleno emprego. Qual é a dinâmica que esse modelo simples gera para o produto ao longo do tempo? Uma queda contínua do produto, de tal forma que lá para o período 93, a economia está basicamente 7% abaixo do produto potencial ou do produto de pleno emprego. Então, o que esse modelo mostra? Esse modelo mostra justamente o que o Patinkin estava chamando a atenção, que a deflação de preços e salários pode criar expectativas de uma nova deflação de preços e salários no futuro, que vai aprofundar o desemprego ao invés de reduzir. O que está acontecendo aqui? A economia está operando abaixo do pleno emprego, em T0. Se ela está operando abaixo do pleno emprego em T0, vamos ver lá as equações. Ó. Se ela está operando abaixo do pleno emprego, então a inflação vai ser menor do que a esperada. Na verdade, a esperada é a inflação do período anterior. Então, eu vou ter deflação. Se eu tenho deflação, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu reduzo a inflação esperada, se a gente olhar aqui na equação IS, ao reduzir a inflação esperada, eu aumento a taxa real de juros. Ok? Aumentando a taxa real de juros, eu diminuo o produto. Ao diminuir o produto, o que acontece? Eu reduzo a inflação mais ainda no período seguinte. E aumento mais ainda a taxa real de juros. E assim sucessivamente. Eu crio um ciclo vicioso de deflação de preços e salários, aumento do juro real, queda da demanda,
aumento do desemprego, nova deflação de preços e salários. Ok até aqui? Ok. Sim. Eu acho que quem fez macro 1 comigo já viu esse modelo, mas os outros acho que não. Esse não é um resultado que é apresentado nos livros texto, tá? Não é um resultado. Mas, veja bem, é um modelo macro simples, não tem nenhuma... Tem heterodoxia zero naquele modelo. Zero. É apenas eu estou analisando os efeitos dinâmicos da deflação de preços e salários. Ok? Ok, professor. Bom, vamos continuar aqui. E aqui eu tenho a dinâmica da taxa de juros nominal e da inflação. A taxa de juros nominal cai rapidamente a zero, mas a inflação leva tempo para cair. Bom, então, síntese neoclássica. Característica essencial. Reconciliação das correntes clássica e keynesiana por intermédio de uma revisão, ou seja, filtragem, do modelo de Keynes. Os principais expoentes, Hicks, 37, Modigliani, ficou faltando aqui o Pigou, 43, e o Patinkin, 48 e 56. A ideia fundamental da síntese era apresentar uma estrutura analítica comum, tanto ao modelo clássico como ao modelo keynesiano, deixando as divergências entre essas escolas limitadas a aspectos específicos dessa estrutura analítica. Que aspectos seriam esses? Primeiro, o nível de flexibilidade de preços e salários, o grau de esvaziamento dos mercados, a elasticidade da demanda de moedas, variações da taxa de juros, por exemplo, os debates entre o Friedman e o Tobin nos anos 60 do século passado, sobre o efeito crowding out, né, ou seja, o deslocamento, né, do investimento privado pelo aumento dos gastos do governo, no fundo, era um debate sobre a inclinação da curva LM. Quer dizer, o Friedman implicitamente assumia que a curva LM era vertical, enquanto que o Tobin, que a curva LM era positivamente inclinada. Quer dizer, numa curva LM vertical, se você aumentar os gastos do governo, o que vai acontecer? O produto não vai se alterar, né? Mas você vai aumentar a taxa de juros em uma tal magnitude que o aumento dos gastos do governo vai reduzir o investimento privado exatamente na mesma proporção. No que se refere à especificação das funções, os partidários da síntese neoclássica coincidiam em afirmar que a demanda de moeda deveria ser escrita de forma a incorporar a armadilha da liquidez. Dessa forma, a tendência de longo prazo ao pleno emprego da força de trabalho requer a validade do efeito Pigou. Então, a função consumo da síntese neoclássica vai ser essa aí, ó, que nós temos. O consumo é uma função da renda, da taxa de juros real e do valor real do outside money, ou seja, daquela parte da oferta de moeda que se constitui num direito do setor privado sobre o governo. Se os preços e os salários nominais forem flexíveis, então o nível de produção irá convergir para o pleno emprego no longo prazo. É isso que o economista sueco, que eu acho que faleceu este ano, 2002, o Axel Leijonhufvud, né, que escreveu primeiro um livro chamado Keynesian Economics and the Economics of Keynes, chamava de compromisso keynesiano. Então, de acordo com esse compromisso keynesiano, né, os economistas de orientação empírica deveriam reconhecer o fracasso de Keynes em estabelecer uma alternativa teórica real à teoria clássica, aceitando o fato que Keynes nada mais fez do que examinar as consequências da existência de rigidez de preços e salários nominais. Já os economistas teóricos deveriam aceitar o fato inegável de que as rigidezes e imperfeições apontadas por Keynes são fenômenos empiricamente relevantes
e que justificam a intervenção do Estado no sistema econômico. Hoje, os novos keynesianos, eles tentam escapar desse compromisso. Quer dizer, não escapar, não. Na verdade, eles fazem esse compromisso, só que de uma outra forma. Quer dizer, você pega o modelo, os novos keynesianos atuais, eles pegam o modelo de Real Business Cycles, que é o modelo lá que o Roberto Heller gosta, etc., e introduzem rigidez de preço dentro do modelo. Aí, quando você introduz rigidez de preço dentro do modelo, aí o que acontece? A moeda deixa de ser neutra e a política monetária, no caso, a especificação da regra de Taylor, ela vai ser relevante, né, para a dinâmica macroeconômica. Bom, agora, toda síntese, né, deixa alguma coisa de lado. O que a síntese neoclássica deixou de lado da obra de Keynes? As expectativas e a incerteza, que eram fundamentais no modelo do Keynes, passam para um segundo plano. A demanda de investimento volta a ser considerada como uma função estável da taxa de juros e, portanto, o animal spirit dos empresários deixa de ocupar um lugar central. E a preferência pela liquidez é reduzida a uma simples exposição dos motivos pelos quais os agentes demandam moeda, tornando-se assim uma função também estável da taxa de juros. A síntese neoclássica, portanto, reteve as prescrições de política econômica de Keynes, mas abandonou a essência lógica da sua teoria. E o core analítico da síntese neoclássica vai ser constituído pelo modelo ISLM, como nós já vimos no Mr. Keynes in the Classics, que é o modelo de determinação do nível de produção de equilíbrio sob a hipótese de preços fixos, portanto, é um modelo de curto prazo. Né? A curva de Phillips, que a gente não vai ver nesse curso, tá? Mas ela apresenta um trade-off, um dilema estável entre inflação e desemprego, e, portanto, ela representa o fechamento do modelo keynesiano, na medida em que explicita o processo de determinação da variação de preços. E o terceiro são os modelos econométricos de larga escala, que vão ser desenvolvidos pelo Oscar Lange e pelo Jan Tinbergen. Esses modelos são usados para avaliação dos impactos de políticas econômicas alternativas por intermédio da estimação dos coeficientes das equações estruturais de um modelo macroeconômico em larga escala, ou seja, modelos compostos por mais ou menos 2.000 equações. Durante o período compreendido entre 1940 e 1940, dos keynesianos de Cambridge, Caldor, Robinson, Pazinetti, Raffa, e dos monetaristas Friedman. Mas era isso, pessoal. Vamos interromper aqui Era isso que eu tinha. Com isso, a gente termina a parte 2 do curso. Tá? Enfim, aí vamos abrir aí para perguntas. Eu sei que foi bastante conteúdo. Deixa eu só pegar uma aguinha, tá? Que eu tô... Acabou a minha. Vou pegar uma aguinha. Ok.
vou fazer uma E aí? pergunta. O senhor não acha que a prevalência do ponto de vista dessa síntese neoclássica na academia durante o período teve um impacto do fato de todas as políticas macroeconômicas da era de ouro do capitalismo, que foi mais ou menos nessa época, terem dado certo? Quer dizer, o fato de as economias, a maior economia do mundo terem crescido a taxas crescentes, equilíbrio do crédito e consumo também, né, crescer do final da Segunda Grande Guerra até a década de 70, isso aí não ajudou que essa teoria, essa síntese prevalecesse no mundo acadêmico? Olha, claro, quer dizer, na verdade, a síntese neoclássica só começa a desmoronar nos anos 70 por conta da estagflação. Quer dizer, como o modelo da síntese ele envolve a curva de Phillips, que prevê, né, uma relação inversa entre inflação e desemprego, então, quando você tem nos anos 70 um aumento simultâneo da inflação e do desemprego, o pessoal diz, não, então esse modelo aqui está errado. Né? É isso que vai abrir espaço para o monetarismo, para as expectativas racionais, para o pessoal da Real Business Cycles. Mas, assim, é também um movimento mais amplo, Olivan, porque os anos 70 marca o início do neoliberalismo. Né? Você tem a eleição do Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos e da Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido. Quer dizer, na verdade, não é só uma questão da academia de macroeconomia, né? Mas é mais geral. Quer dizer, o papel do Estado no sistema econômico ele passa a ser revisto a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? E o primeiro abalo sísmico nisso foi a crise financeira internacional de 2008. Né? E aí, mesmo assim, a ortodoxia ainda tentou se reorganizar, mas o fato é que a performance macro ruim, né, dos países desenvolvidos na década de 2011, né, 2011 a 2020, e a ascensão da China estão levando a uma revisão geral da econômica. Tá? Eu acho que a teoria econômica ainda menos. Quer dizer, leva um tempo, né, para que isso tenha efeito. Veja bem, a teoria geral foi escrita em 1936. Quer dizer, as ideias da Revolução Keynesiana só foram amplamente difundidas nos anos 40. Mas, assim, o New Deal foi feito em 1933. Né? Então, a intervenção do Estado na economia já tinha começado no início da década de 30. Então, leva um tempo para as ideias mudarem, etc. Mas eu estou convencido que o liberalismo, não vou dizer que acabou, tá? Mas ele está seriamente desacreditado no mundo. E nós estamos vendo agora aqui no Brasil. Quer dizer, o mercado financeiro chiou, mas teve que engolir o Haddad como ministro da Fazenda e o Mercadante como presidente do BNDES. Há 5 anos atrás, se alguém me dissesse isso, está maluco. Quer dizer, o que aconteceu? O que aconteceu é que no mundo inteiro o liberalismo está sendo revisto. E está sendo revisto porque não funcionou. O próprio FMI soltou um documento. Gerou as problemas que a gente enfrenta hoje. Né? Quer dizer, quando você olha os dados de distribuição de renda nos últimos 40 anos, muda muito. Quer dizer, ficou muito mais concentrada a renda nos países desenvolvidos. Né? Quer dizer, isso, inclusive, explica também muito do crescimento dos movimentos de extrema-direita. Quer dizer, o Brasil é que produziu um unicórnio. Qual foi o unicórnio que o Brasil produziu? Ele produziu um governo de extrema-direita liberal na economia. Isso não existe. Quer dizer, se você olha os movimentos, né, de extrema-direita na Europa, como
Hungria, na Polônia, intervencionistas. Entendeu? Não tem nada desse negócio de livre mercado. Pode até ter, não, assim, quando é para confrontar com o comunismo, tá ok, você até faz um discurso, tal, não, mercado, não sei o quê, propriedade privada, mas o Estado intervém mesmo, não querem nem saber. Então, eu acho que é isso que acaba mudando as ideias, né? Quer dizer, tem uma relação bicausal entre ideias e realidade, né? Mas, sem dúvida que, retornando ao teu ponto, a síntese neoclássica prevalece. Essa síntese neoclássica, tem uma outra síntese neoclássica, foi o novo consenso macroeconômico que emergiu no final dos anos 90. Né? É outra história. Né? Mas a síntese neoclássica, que surgiu nos anos 40 do século passado, né? Ela permaneceu, né, quase 30 anos, sem dúvida, porque as políticas estavam funcionando. Quer dizer, as políticas macroeconômicas funcionavam, o papel do Estado na economia, a intervenção, né? Não só na maneira keynesiana, que é de regular a demanda agregada, mas também de planejar a economia. Né? A gente agora vai voltar a ter um Ministério do Planejamento. Né? A palavra planejamento deixou de ser palavrão. Né? Mas, se vocês pegarem a história do planejamento pós-Segunda Guerra Mundial, planejamento nos países ocidentais, a França tem uma grande tradição de planejamento econômico. Né? E mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem planejamento econômico com o Pentágono. Toda a indústria, quer dizer, toda a ciência, os gastos de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, são financiados pelo Pentágono. Quer dizer, nós estamos hoje tendo esta aula virtual porque o Pentágono desenvolveu a internet, o mercado. O Pentágono desenvolveu a internet. Porque eles queriam um sistema de comunicações descentralizado. Para que, no caso de uma guerra nuclear, você não, as comunicações continuarem sendo mantidas. Porque eles seriam centralizadas, né? Não, ele é um sistema mais resiliente, né? Lógico, se acontecer um evento de extinção global, vai tudo, né? Mas, a princípio, você tem uma resiliência maior. Ok? Ok. Daniel, alguma pergunta? Não, tudo certo, professor. Professor, o senhor poderia repetir? Você falou do Marc Lavoie. O livro dele? O livro dele, como é o nome do livro dele? Eu vou mostrar aqui na tela. Tá aqui. Ah, tá. Post-Keynesians. Post-Keynesian Economic Foundation. Já tem uma nova Tá, versão. eu tenho Esse aqui é de 2014. Isso aqui é de 2014. Já tem uma nova versão. Mas aí depois vocês vejam com o Daniel como é que vocês arrumam isso. Né? Tem que... Eu tenho esse aí. Essa versão. Professor, eu queria falar contigo, talvez, a parte com relação à questão de alguns artigos sobre essa questão de liquidez bancária e tal, né? Eu já tinha mencionado antes. Tá. O ideal era dar uma estudada nesse seu material já antes de falar contigo. Oi, desculpe, congelou a minha tela aqui, não escutei o que vocês falaram. Sobre aquela conversa que eu tive sobre aqueles artigos usando econometria para fazer essa abordagem sobre liquidez bancária e tudo. O ideal era dar uma estudada antes de ter essa conversa contigo. Diz que tu já passou tudinho, né? Mas eu só estou adiantando que nós tivemos aquela conversa sobre questão da liquidez, e eu sei que agora não é o momento para você, que você está para sair para a sua reunião, né, daqui a pouco. Mas depois eu te abordo, nem que seja em particular. Né? Tá. Eu acho que é assim, a gente já viu bastante coisa sobre preferência por liquidez, mas agora na parte 3 do curso a gente vai entrar na parte bancária, entendeu? Vamos introduzir bancos, tá? Então, que tem a teoria da firma bancária pós-keynesiana, que foi desenvolvida a partir do Treatise on Money, mas
tem tudo isso que a gente vai abordar na parte 3 do curso, entendeu? Então, dá uma seguradinha aí que a gente vai ficar mais interessante. Tá? É um volume enorme agora, a gente vai ter que dar um bom período aí de final de ano estudando. Bom, eu estou dando um prazo bem razoável, né? Quer dizer, vocês têm aí tem a prova, mas até o dia 10, junto com a segunda lista, quer dizer, na verdade, estudando para a prova, vocês também vão estudar para a lista, né? Mas Isso. eu acho que enfim. Eu percebi que, na verdade, antes de falar contigo, eu tinha que estudar esse teu material aí. Tá bem denso, né? Para poder entrar, né, mais na matéria dessa parte do que. Como eu falei para vocês, este curso não é um curso que demande matemática. Como vocês viram, não é. Tá? Mas ele é um curso muito intensivo em leitura. Tá? Tem muito. Tá? Então, assim, lógico, o livro do Cardinho, excelente material, né? Mas não esgota. Quer dizer, então, eu espero que vocês estejam lendo a teoria geral, que estejam lendo os outros textos complementares, porque, enfim, é como se aprende mesmo teoria, lendo. Né? Para ter output, tem que ter input. Entendeu? Senão, não tem, né? Não tem output se não tiver input. Agora, também tem que ter cuidado, né? Quer dizer, também tem gente que lê demais e não faz nada, né? Aí é o problema de função de produção ineficiente. Tá? Mas, assim, eu sei que é um curso bastante intensivo em leitura, mas também imagino que é um curso que vocês estão aprendendo coisas novas, né? Sim, com certeza, mestre. Com certeza. Professor, eu não conheço nenhum curso no Brasil igual ao meu, modéstia à parte. Né? Eu não conheço. Cardinho dava, mas quando era vivo. Se eu não peguei no início da aula, a lista 2 vai ser a prova? Não, tem a Não, prova e tem a lista 2 já e a prova lá na página dele. Tá. Tudo para entregar dia 10. Está tudo na página, todo o material que vocês precisam estar lá. Tá bonitinho. Professor, eu não sabia que essa ia ser a nossa última aula. Para mim está sendo um privilégio estudar com o senhor, né? Dada o nível intelectual e a forma como a disciplina é apresentada. Então, eu ia até lhe trazer um vinho aqui na última aula, mas infelizmente não teve aula presencial. Vou deixar para janeiro. O vinho não pode custar mais de R$100, tá? Só lembra que o vinho não pode custar mais de R$100. Porque a lei então tá bom. Vou colocar esse teto aí. Pode ser um... teto R$100. Não tem problema, não. Mas... Pode ser um vinho português. Eu ia te levar um presente inusitado também, mas pensando que ia ser presencial. Por isso eu perguntei presencial, aí... Bom, assim, agora. Quando ocorreu aquele negócio ontem, eu falei, putz... Eu não sabia, quer dizer, aparentemente está tudo normal, né? Mas, assim, imagina, se a gente... Teve algum barulho lá no NB ontem, à noite. Não sei se foi problema dos alunos que não tinham ônibus, canegados e tal. Mas, assim, eu falei, olha, vou fazer um negócio presencial. No dia seguinte, ao vandalismo que teve, porque é muito próximo. A UNB, quer dizer, próximo. Ela está próxima. E, além disso, o vandalismo eles fizeram ali na W3 com um eixo monumental, que é assim, o centro mesmo de Brasília. Quando dá um problema ali, dá na cidade inteira, né? Então, eu falei, é melhor vamos fazer por videoconferência, entendeu? Ninguém corre risco. Né? Mas, enfim, é isso. Não, sem dúvida. Eu achei melhor, porque não vamos correr risco, porque, entendeu? Foi muito estranho o que aconteceu ontem, muito estranho, entendeu? Acho que tem que ser feita uma apuração sobre como foi possível, porque, assim, ter aquele tipo de coisa a poucos metros, né, da esplanada dos ministérios. Quer dizer, que, em tese, deve ser a área mais bem guardada, mais segura do país. Né? Então, realmente... E eu não me lembro de manifestações desse tipo aqui em Brasília. Não me lembro. Incendiar ônibus, carro... Não me lembro. Davi, você vai falar alguma coisa?
Isso, eu tô sem a câmera porque eu tô no trabalho, aí acabei tendo que sair e voltar algumas vezes. Eu acabei perdendo esse início da aula. Vai ser a última aula hoje? A última lista aula do 2 é que eu ano, tô não a última aula do curso. Ah, tá, beleza. E eu já estava bem perdido aqui. Mas com relação a essa lista 2, é para entregar no dia 10 de janeiro e tá No dia 10, junto com a prova. no seu site, né? Isso, está tudo no meu Aí vai site. ser individual ou em dupla? Não, a lista é em dupla, a prova é individual. Tá bom. Aí a prova é no dia 10 também? No dia 10 também. Tá bom. Beleza. Hoje Obrigado. é dia 13, vocês têm quase um mês. Não, tem bastante tempo. Dá para pôr as leituras em dia, enquanto está comendo chester, comendo bacalhau, tomando vinho, entendeu? Comendo rabanada. Dá para pôr a leitura toda em dia. Dá sim. É uma cerveja na praia, vou estar lendo Keynes lá na praia. Bom, eu não vou para a praia, eu vou para o interior de Goiás, né? A cidade da família da minha mulher. Vou passar lá um Natal e devo voltar para Brasília para o Ano Novo. Eu desejo felicidades a todos, boas festas, bom final de ano para todos, senhor professor e colegas aí. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Beatriz, Felipe? Tudo certo, professor. Felipe, você não pegou Covid-19 na biblioteca, não, né, Felipe? Você está na biblioteca para falar nisso? Essa biblioteca aí. É a biblioteca. Só que ele não está escutando. Perdi o áudio. Não, é que o teu microfone está fechado. Bom, pessoal, então deixa eu parar a gravação aqui. Ela vai ficar